Oi! Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme receber o Wendel aqui na nossa casa novamente, retornando à casa dele, né? Nosso ex-aluno do curso de fonoaudiologia. Uma alegria muito grande ter você aqui, Wendel. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele no programa The Voice Kids Brasil. Então, ele vai falar um pouquinho sobre essa atuação fonoaudiológica na preparação vocal para o The Voice. Primeiro, eu vou começar, Wendel, te parabenizando, né? Que incrível o trabalho que você tem feito, tem realizado, desde a época da graduação, né? Você sempre voltado para a área de voz, com coral lá dos idosos, sempre tendo uma relação muito grande com essa parte artística. E agora a gente vendo você, né, dentro de um The Voice Kids, que orgulho, que honra, que prazer ter você aqui conosco. Queria avisar a todos que estão aqui presentes que quem tiver perguntas, que a gente já conversou aqui com o Wendel um pouquinho, ele aceita que as perguntas sejam feitas ao longo da fala dele e ele vai respondendo a vocês, tá bom? Wendel, passo a palavra para você. Muito obrigada novamente por estar aqui conosco. Eu queria também agradecer a todos. Antes do Wendel falar, queria agradecer a todos, dar um parabéns para todo mundo que está aqui. Vocês, alguns estão se formando ainda, né? Ainda estão nessa trajetória, mas para mim já tá correndo sangue na veia de fonoaudiólogo. Então, hoje é o nosso dia. Vamos comemorar, vamos celebrar. Eu sempre falo com o Fabrício, falava com a Rita, falei, no dia do fonoaudiólogo eu acho que fazer uma coisa light, festiva, né? Que seja não alguma coisa que traga ciência junto, mas que seja descontraído, porque a gente teve um ano aí desafiador para todos. Chegamos bem, graças a Deus. Estamos todos de parabéns, esforço mais do que conjunto. Mais do que conjunto. E a gente vai celebrar hoje trazendo de volta o Wendel para falar para a gente, como a Fabrícia falou, e a gente está muito feliz com isso e com os desafios todos que o Wendel teve durante o ano também. É um vencedor. Boa tarde a todos. Obrigado, produção Fabrícia. Obrigado pelo Fabrícia, Isabela. É um grande prazer estar aqui. Sempre bom voltar à minha casa. A Veiga é a minha casa e eu amo de paixão. A última vez que eu estive com vocês foi na jornada acadêmica, né, falando sobre voz do idoso, no dia 18 de outubro do ano passado, e foi um grande prazer para mim. Então, assim, eu fico muito feliz de a gente continuar tendo essa relação muito boa. Vocês sabem o quanto eu admiro vocês profissionalmente, sabe o quanto eu amo a Veiga, que é uma grande escola para mim, repleta de excelentes professores, e onde eu aprendi tudo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo aí com outros cursos. E agradecer de coração a presença de todos vocês que estão aqui participando junto conosco desse dia tão especial que é o Dia do Fonoaudiólogo. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui. Eu estudei com a Fabrícia, fui aluno da Poli também. Então, eu também estou sempre muito emocionado e grato pelo convite de vocês. E quero agradecer a presença de todos que estão aqui online junto com a gente. Podem perguntar, podem participar. Vai ser um prazer vocês essa tarde compartilhando o Dia do Fonoaudiólogo. Olha que legal. Parabéns para todo mundo, parabéns para vocês que estão estudando, como a Poli falou, a fonoaudiologia já está no sangue, já é fonoaudiólogo e tem que pensar dessa forma. E o meu desejo é que vocês também deem fruto, né, desses professores maravilhosos que vocês têm na Veiga de Almeida, por aí, transformando a comunicação, transformando a vida de outras pessoas, que eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Para diferença na vida de alguém. Então, acho que esse é o nosso objetivo. Então, eu gostaria então de compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei, e a Poli vai estar me ajudando aí, né, Isabela?
Estão vendo? Tá vendo, Wendel? Sim, estou vendo aqui. Eu vou colocar no modo apresentação. Se travar, a gente entra e sai, volta, porque às vezes acontece isso, quando fica muito tempo parado. Sem problema. Sem problema, sem problema. Prontinho. Então, ótimo. Então, a atuação fonoaudiológica na preparação vocal para o The Voice Kids. Desde já eu queria dizer que essa não foi a primeira vez que eu preparei uma criança para o The Voice Kids. Eu já havia preparado antes, mas eu queria colocar... Eu acho que eu até coloquei isso no slide posteriormente, mas eu já vou falar de uma vez. Essa outra pessoa, essa outra criança que eu preparei, ela não chegou ainda na gravação. Então, que é importante também, que as pessoas às vezes não sabem, é que se tem uma fila, né, de crianças para cantar, e se os jurados escolherem a quantidade de crianças para o The Voice, para cada um deles, e essa cota acabar, a criança que está lá atrás, nos bastidores, ela não é chamada nem para se apresentar, nem com as cadeiras viradas, né? Então, foi isso que aconteceu com essa outra criança que eu apresentei, que eu ia estar ali na plateia junto com a família. Foi uma aflição muito grande, assim como outros pais também, que não tiveram a oportunidade de ver seu filho se apresentar, mas isso acontece, é uma regra, está dentro do contrato, eles sabem disso. Às vezes é um pouco triste, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, não é só se inscrever, né? A inscrição é importante, mas pode ser que a pessoa não chegue a cantar. Nesse caso, ele conseguiu, ele gravou o vídeo, foi aprovado e chegou até a final. Pode passar, Patrícia. Vou tentar mais uma vez, é porque quando ele fica muito tempo parado, às vezes ele dá Aham. uma agarrada, entendeu? Vamos lá. Então, gente, olha só, eu sou professor de canto. Antes de entrar na Veiga, já era professor de canto, já dava aula de canto. E tenho o maior orgulho de falar isso, que eu paguei a faculdade, né, dando aula de canto. Então, assim, foi muito sacrificante. Eu tenho certeza que vocês, como alunos que estão aqui, muitos alunos que estão aqui, têm dificuldades, mas, assim, não desistam do seu sonho, sabe? Acreditem sempre, sabe? Coloca isso, assim, no teu coração e como meta para você. Foco, seguir, eu vou vencer. Eu juntava todas as minhas economias para conseguir pagar o curso e era muito difícil. E eu trabalhava muito. Eu estudava de manhã e dava aula e à noite. E nesse período era só para pagar a faculdade. Mas eu consegui. Depois eu me formei na Veiga e comecei a atuar na clínica. Então, e aí fiz a pós-graduação em voz no SEV em São Paulo. E eu já fazia, né, desde a adolescência, mas de forma não profissional. Mas aí, depois que eu comecei a me estabilizar financeiramente, então eu entrei no curso de teatro, curso Miguel Falabella, e me formei ator. E aí comecei a fazer peças. A minha primeira peça foi de Shakespeare, foi o Rei Lear, Shakespeare. E isso sempre esteve, esse lado artístico, por ser professor de canto e depois por fazer teatro, sempre esteve parte dentro de mim. Então eu sabia que a graduação, o que eu queria fazer, né? É claro que tem pessoas que entram na universidade e ainda não sabem exatamente o que querem, e isso é muito normal, isso é uma questão de tempo, até que você se... No meu caso não foi desse jeito, já tinha uma paixão pela voz, sempre foi assim. Eu já cantava em igreja, já regia coral, já, enfim, dava aula de canto. Então minha paixão por voz sempre foi muito grande e eu sempre trilhei esse caminho aí. Comecei a trabalhar mais com e fazer teatro, que me desenvolveu mais ainda a questão, né, até que eu chegasse ao teatro musical. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha história até chegar ao musical Rua e até chegar ao The Voice Kids. Tá bom?
Pode passar, por favor? Ele agarra, eu vou deixar ele sem modo apresentação, Wendel, tá? Se você é assim, não tem Não, problema para mim. porque senão a gente vai ficar saindo e voltando, sabe? Deixa Sim, assim. sem problema. A minha primeira apresentação foi, então, essa no Miguel Falabella, né? Uma peça de Shakespeare, O Rei Lear. E depois, em abril de 2019, eu fiz uma peça cantada chamada A Noiva do Condutor. Foram músicas de Noel Rosa. Então, eu fiz o noivo. Aliás, eu fiz o condutor, o noivo, né? Enfim. E a gente cantava e tinha texto e era muito legal. Experiência incrível. Eu aí estava atuando somente como ator, mas tudo isso me deu muita base para fazer o que eu faço, tá? Depois vem um outro trabalho, pode passar, por favor, que foi o La Bamba o musical. E aconteceu uma coisa muito engraçada, isso foi em maio de 2019. Aliás, 2019 foi um ano assim incrível na minha vida. Foi assim, um boom, porque eu entrei em várias músicas, comecei a trabalhar em várias coisas, e eu saí de uma coisa e entrava em outro trabalho, e assim, às vezes, dois trabalhos ao mesmo tempo, e foi lindo, foi um ano maravilhoso. La Bamba, o musical, foi em maio de 2019. Eu, a princípio, começou como uma paciente que, na realidade, ela queria passar para esse musical. Olha só que legal. E ela foi ao meu consultório e falou: puxa, Wendel, eu faço muitas audições e tal, e eu não consigo passar, eu não sei o que que é, se é a minha expressividade, se é a minha afinação, se é, eu não sei o que que é, se me ajuda. E aí eu falei com ela: traz o seu texto para mim e a gente fazia as cenas aqui. A gente começou a trabalhar junto, sabe? Voz, expressividade, corpo, tudo, consultório. E ela passou para esse musical. E foi muito bacana porque assim, esse sentimento de gratidão, né, foi tão legal que o que aconteceu que tipo 2 semanas antes do musical estrear, o personagem que Bob, essa para quem não conhece a história, né, fala sobre o Rich Valens, né, e Bob, são dois irmãos, né? O Rich Valens fez a música Para Bailar Lá, né? Essa música explodiu na época. E o irmão dele era um cara que tinha problemas com álcool, com drogas e tudo, então era um cara muito, vamos dizer assim, fora da linha, assim, sabe? Então, esse personagem, tipo, 2 semanas antes do espetáculo acontecer, esse ator ele deu um problema e aí ele teve que ser substituído e não tinha ninguém para substituir. E o espetáculo já estava com data marcada, já ensaiado, e eu ensaiava por fora, porque assim, eu lia o texto com a minha paciente no consultório, mas nunca com a visão de ator, e sim com a visão de fonoaudiólogo profissional trabalhando a voz daquele ator para aquele espetáculo. O que aconteceu foi que essa atriz passou na audição, que eu ajudei, ela passou na audição, ela me indicou para fazer o personagem Bob, que era o irmão do Rich Valens e tal. E eu fiquei muito apreensivo, não posso misturar as coisas, que isso, tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo pensei, opa, peraí, mas eu sou ator, eu tenho DRT, eu estudei, eu fiz isso, então por que não? Né? E aí eu aceitei, fiz o teste, passei e entrei em cartaz, então, com o Musicamba, ele estreou no Teatro XP Investimentos. Depois a gente foi para São Paulo, foi um espetáculo maravilhoso, super colorido, cheio de música, e foi uma experiência maravilhosa. Pode passar, por favor. Daí, logo depois, sim, em julho de 2019, eu fui convidado para fazer um teste para um filme. Aí eu concorri com 15 rapazes para fazer um filme. O nome do filme se chama A Chácara, é um suspense, ele foi esse ano, e a gente está muito feliz. Só não foi lançado antes porque por conta da pandemia e tudo, mas a gente vai. Eu fiquei assim, super orgulhoso de participar desse filme. Peguei o protagonista do filme também. Foi a primeira experiência como
ator de cinema, né? Então, assim, é um longa-metragem e, assim, também fiquei super orgulhoso de fazer. Mas gente, é a arte da espera. Fazer uma cena, você demora um dia inteiro, pode levar até dias para fazer uma cena de 2 minutos. Assim, surreal o trabalho. Mas em todas essas coisas aí, além do trabalho de ator, eu olhava assim, como fonoaudiólogo, né? Quando o paciente chega no nosso consultório para falar sobre texto, para falar sobre concentração, sobre memória, memorização do texto, articulação e dicção, né? A gente não sabe o que ele passa na real para gravar uma cena, né? Então, assim, viver tudo isso para mim foi muito foi muito aprendizado, sabe? É uma experiência assim, única. Eu acho que todo mundo deveria viver de alguma forma. Quem trabalha com voz e trabalha com artista, viver um pouco de. Eu acho que é bacana isso. Não que todo mundo vai sair fazendo filme ou musical, de repente não é a sua, mas eu acho que para mim foi muito importante, foi muito interessante, me preparou para o que viria. Eu nem esperava o que viria. Eu trabalho com hoje, sabe? Eu trabalho com agora, mas eu estou sempre querendo, sabe? Eu quero sempre mais. E eu digo para vocês que são alunos, queiram mais, sempre mais das suas aulas, das suas professoras, aprendam mais, queiram mais, porque amanhã a porta pode abrir para você, pode entrar por ela, se você estiver preparado para isso. E é ótimo. Pode passar, por favor. E aí, então, veio o Rua Azusa. Então, em outubro, julho, agosto, setembro, outubro, 2 meses depois, o musical Rua Azusa ganhou o prêmio Bibi Ferreira como região de musicais em São Paulo. Eu achei o máximo, um musical que fala sobre racismo. Eu falei, super pertinente falar sobre isso e tal. E eu daqui no Instagram, gostando já, fã deles, né, desse pessoal, a maioria de São Paulo, e me inscrevi para ser voluntário, na realidade, desse musical, porque ele ajuda crianças na África. Então, parte do dinheiro arrecadado, ele é enviado para a África para ajudar crianças que têm, enfim, doenças de pele. Tem muitas crianças com problemas, né, de pele, do sol intenso e tudo. E esse musical ele ajuda essas crianças. Então essa vontade essa coisa do voluntariado sempre teve também muito dentro de mim. E aí eu falei assim, eu quero participar disso e tal, e vi, assim, como voluntário. E foi assim que eu entrei no musical, comecei a trabalhar com eles dessa forma, e como fonoaudiólogo. E foi no Teatro João Caetano. Pode passar, por favor? Eles chegaram aqui, eles têm fonoaudiólogo que atendem eles lá em São Paulo, tá bom? Então, assim, eu fui fonoaudiólogo deles aqui no Rio de Janeiro. Então, no João Caetano foi em outubro de 2019. Gente, é uma correria nos bastidores. A gente atende, né, para quem imagina que a gente vai atender num camarim lindo, com frutas frescas e toalhas brancas. Não é a mesma coisa da vivência do carnaval, que eu tenho também, né, que eu faço. Não é assim. Às vezes a gente tem que atender no meio do corredor, pouco antes de entrar em cena. É uma correria muito grande, muita troca de roupa. Eles trocam muito de roupa durante o espetáculo. São músicas negras, riquíssimas, muita intensa. Então, trabalho assim corrido. Não tem muito tempo para você parar. Sai um, entra outro e vem, me ajuda aqui, e um pede ajuda para o outro pede para ressonância, e o outro pede me ajuda na voz de cabeça, me ajuda nessa nota aqui. Eu esqueci a minha segunda voz. Assim, são mais de 30 pessoas, né, nesse elenco. E então era uma coisa assim muito, tinha que ser muito atentos a, a avaliação percepto-auditiva que está acontecendo ali naquele momento e atender. Pode passar, por favor? Foi aí, então, que eu conheci o Cauê, né, Cauê Pena, aí no Teatro João Caetano,
em 2019. Ele ainda não era inscrito no The Voice Kids. E aí a gente comecei a trabalhar com ele assim como eu trabalhava com os outros, né? Cada um e dentro da necessidade. O Cauê faz um solo muito importante quando ele é maltratado por homens e tal, é jogado no chão e tem que fazer muitos melismas, ele apanha durante a cena. Né? Quem aqui já assistiu o musical Rua Azusa, escreva para a gente aí no chat, fala para a gente o que vocês acharam. E o canto dele tinha que ser um canto com choro na voz, sabe assim? Tinha que ser um canto muito sofrido, canto de um escravo, tá? E que estava apanhando naquele momento, na cena, e eles são empurrados mesmo, eles são jogados. Você viu, né, Kelly? Então, é emocionante demais. Eu sempre chorava, né? Olha, eu estava com eles ali todos os dias, todo final de semana. E aí, mas quando eu assistia a cena, eu chorava junto com todo mundo, como se fosse a plateia, como todo mundo, porque não dá, é muito emocionante. E saber que essas coisas aconteceram também é triste, né? Se dói por isso. E eles sim, muito, muito. Quem não assistiu, a gente tem a esperança de voltar em janeiro, né? Enfim, isso tudo vai depender da pandemia, mas o Rua Azusa ele tem a pretensão de assim. Mas é extremamente emocionante essa parte do Cauê. E ele tem que ter um controle vocal muito grande, de afinação, inclusive. Você imagina você ser chutado, jogado no chão, humilhado, chorar, cantar, fazer melisma, agudo, muitíssimo agudo, uma orquestra atrás, quer dizer, as pessoas não veem a orquestra, mas a orquestra está ali atrás, estão tocando os instrumentos, você tem a hora certa para entrar, né? Não é uma coisa assim de, vou improvisar, eu vou entrar aqui. Não, tem tudo partitura, muito ensaio, sabe? Então, aí a gente começou o trabalho. Pode passar, por favor? Essa é uma foto que eu adoro, porque depois a gente foi para o Teatro Bangu, e aí dá para você ter ideia da quantidade de pessoas que eu tinha que trabalhar, mas assim, não tem todo mundo aí, mas é uma galera enorme e o teatro era pequeno, então a gente tinha que se virar. Aí era menor ainda o espaço. Um teatro lindo, o Teatro Bangu, mas não tinha. Os corredores são muito pequenos, então eu também atendia as pessoas, assim, às vezes, em lugares que vocês nem imaginam. Na escada, me ajuda aqui, vamos embora. E a gente tinha que dar conta. Ô, saudade de uma aglomeração. Quem está com saudade dessa aglomeração, gente? Me fala. Aí era festa de aniversário de uma das componentes, assim, filha, né? Todo mundo agarrado, apertado, e se abraçava, e troca de roupa, e correria. Nossa, que coisa, né, gente? Que saudade dessa aglomeração, meu Deus. Mas a vacina está chegando, a gente vai voltar, com certeza. Um povo delicioso de trabalhar, gente legal, gente bacana, afinadíssimos, cantam demais, de ponta. Mas eu tinha que tomar muito cuidado com essa coisa. Tem um aniversário, vamos comer um bolo de chocolate, e aí um espaço e o outro do intervalo rolava o chocolate, rolava o café, e aí para segurar isso tudo, mais de 30 pessoas. Isso aí é só o elenco, tá? Fora a produção, que às vezes eu dava um help também na produção e tal. Então era muita gente para dar conta, mas foi um trabalho legal, eu super orgulhoso por isso. Aí eu estava trabalhando ainda como fonoaudiólogo, pode passar, por favor. E aí, nesse ínterim, eu fui convidado para trabalhar na Casa de Dança Carlinhos de Jesus, em novembro de 2019. Enquanto eu começava com as crianças, um coral infantil que nós montamos lá no curso Artista Completo. As crianças estudam balé, interpretação e canto, e aí eu canto comigo. E eu saía de lá de manhã e ia para o Bangu, olha só, da Casa de Dança Carlinhos em Botafogo. Daí eu saí de lá com a minha mala para Bangu para atender o pessoal do Rua Azusa. Era uma correria, gente. Eu sobrevivi, acho que nessa fase da vida eu só sobrevivi, porque era muita, muita, muita correria.
Ô, aglomeração deliciosa! Olha que crianças lindas, né, gente? Muito legal, super talentosas também. Pode passar, pode. Em dezembro, eu fui para fazer a preparação vocal atores e apresentadores do Festival de Cinema Cristão na Sala Cecília Meirelles. E foi uma experiência incrível, maravilhosa também. E aí percebendo a diferença a, de demanda. Obrigado, Valéria. Obrigado. A gente vai percebendo também a diferença de demanda, né? Eu estava com cantores de musical cantando super alto, alta demanda vocal, muito agudas, e músicas americanas, é claro, cantadas em português, mas tons assim, gospel americano mesmo, né? E depois, no mesmo dia, trabalhando com crianças que têm outro estilo, é outra vibe, é uma outra postura, é uma outra avaliação, né? A condição vocal é diferente, o aquecimento é diferente e tal. E aí são apresentadores que eles só falam, não cantam, né? Então assim, a importância de trabalhar muito a articulação e a dicção deles muito mais intensa nesse momento, em postura e expressividade também, porque estão num palco, né, na Sala Cecília Meirelles. Então, um trabalho bem diferente, mas que também é pegador. Pode passar, por favor. E aí, em fevereiro desse ano, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles no Teatro Claro Rio, que era o antigo NET Rio, né? Era o NET que passou para Claro Rio. Estou aí com a minha malinha, correndo para lá e para cá, Rua Azul em cartaz aí. E foi linda essa estreia aí também, essa temporada no Teatro Claro Rio foi maravilhosa. Mas aí, pode passar, por favor. Nesse momento aí, eles me convidaram para fazer um teste, eu aceitei, né, e passei e entrei para o elenco. Né? Não foi uma coisa assim de uma hora para outra, né? Levou 3 temporadas para aceitar isso, né, na verdade, porque começamos no João Caetano, depois fomos pro e eles me cantam, eu participa, não, participa como ator. Eu falei, não, minha postura aqui é apenas profissional e vou continuar desse jeito. E aí os atores eles já estavam tão, a nossa ligação já estava tão grande que eles falaram assim, faz o teste, tenta e tal. E aí eu comecei, aceitei, e aí comecei uma jornada dupla, de atuação fonoaudiológica e atuação artística. Então a gente chegava às vezes 9 horas da manhã no teatro para uma apresentação que era às 20 horas. Era muito tempo dentro do teatro, né? E eu tinha que entre, né, a mente também, entre agora eu estou tratando deles, eu estou cuidando da voz, fazendo os aquecimentos vocais, a preparação vocal e depois pensar no meu personagem também, no meu figurino, essa coisa toda. Mas foi lindo, foi louco demais, mas foi maravilhoso. Pode passar, por favor. Então eu vou falar agora especificamente sobre o HITS, né? Depois dessa trajetória toda, ele foi convidado, enquanto a gente estava no Teatro João Caetano, ele se inscreveu e aí ele passou o teste, né? Ele fez o vídeo e passou. E como que funciona isso? Né? Para participar, o candidato ele deve ter entre 9 e 14 anos. Eu vou dar essas informações. Eu sei que, claro, você pode buscar isso no site, mas acho interessante você que está aqui e depois pode trabalhar criança, enfim, acho que isso é importante. A inscrição para o The Voice é feita através do site, né? E é necessário que a criança tenha autorização dos pais, claro. E aí ela envia um vídeo cantando em português, que eu acho que é bem importante pontuar isso, né? Porque a cultura de cantar em inglês, acho que existe muito isso, mas eles fazem questão de que a criança cante em português. Pode passar, por favor. Pode ser caseiro, mas ele tem um ambiente claro, sem barulho, tá? E eles pedem para não cantar. O que é cantar a capela? Cantar aqui, sem nenhum tipo de instrumento, sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de base, né? Só a voz da pessoa. Por quê? Porque eles querem testar, na realidade,
quanto você é, qual é a sua precisão na afinação com relação ao instrumento, né? Se você segue bem o instrumento ou não. De cantar muito bem. Parabéns a você. Né? E aí, quando você coloca um instrumento, cá ela já não entende mais nada, não consegue fazer a associação e cantar no mesmo tom que o instrumento. Então, eles pedem com uma base. Né? E se for uma canção estrangeira, é fundamental cantar um trecho em português, pelo menos. Tá? E falar sobre ela. Né? A criança tem que falar sobre ela. Depois a gente passa, então, para as audições, né? Então, cada time tem 5 candidatos. E aí, aquilo que eu falei lá no início, né? Se um time ou todos os times completarem o número de candidatos, quem está na fila de espera é eliminado. Tá? Isso que aconteceu com a minha outra aluna, que foi até lá, nós chegamos a ir até o programa, e ela estava na fila para cantar, sendo que assim, todos os jurados já tinham escolhido os seus cantores, e aí tinha mais chance para ela e ela foi eliminada. Então, isso acontece. Depois, as batalhas, né, que são os trios, e aí eles vão apresentar a mesma canção, batalhando entre si. E, assim, tem uma tensão nisso, mas tem uma coisa muito legal também da criança, né? Que é essa interação. É difícil até para eles batalharem, né? Disputarem, eles fazem amizade. Eu vi isso, sabe? Às vezes tem mais problemas com os pais com as próprias crianças. As crianças se divertem, elas querem cantar e tal. Então, no final de cada batalha, o técnico ele vai escolher continuar e quem será eliminado do programa. Depois vem o show ao vivo, né? Que tem, no fim das batalhas, vão estar só 8 candidatos de cada equipe. Eles vão se apresentar em shows e o público vai votar em quem continua a competir e o técnico vai salvar o candidato. Né? Esse ano foi diferente, pode passar, por favor. A gente teve a questão da pandemia, né? Enfim, a semifinal, então, são apenas 3 candidatos para time que se apresentam ao vivo e a decisão é com voto do público. E, afinal, apenas uma criança de cada equipe, né? Com mais uma apresentação ao vivo e o público decide quem é o campeão. Pode passar, por favor. Além do dinheiro que eles ganham também um álbum Universal Music. Quem escolhe a música que a criança... Então, eu vou falar sobre isso, Valéria. Está num slide aqui para frente, eu vou falar sobre isso. A atuação fonoaudiológica. Assim, o trabalho com o Cauê começou lá no João Caetano, pode passar. Essa segunda foto é uma montagem que eu fiz, é assim mesmo, aqui tem várias pessoas ao mesmo tempo, um está se trocando, o outro está fazendo LaxVox, o outro está fazendo nebulização, eu estou fazendo massagem laríngea em um, e aí vai passando pessoas e a gente vai trabalhando como pode, em grupos, como pode. Né? É claro que se fosse hoje seria muito diferente com as regras, e enfim, mas é o que dava para fazer. 30 pessoas não é muito fácil de trabalhar, mas a gente conseguia. Eles são super disciplinados na hora dos exercícios e também tem a demanda, né? Sentiu alguma coisa, já corria para o isso muito legal também, sabe? O artista, de forma geral, ele acaba confiando em você e acho isso muito legal. Quando você mostra o seu trabalho, você mostra por que você veio ali, o que você está fazendo ali, a tua certeza, a tua convicção daquilo que você faz. O artista, ele confia em você, ele se entrega para você, ele entrega a voz dele para você, sabe? Isso é muito legal, isso é muito bacana. Massagem laríngea. E tem pergunta, responde o Poli sobre massagem laríngea. Responde. Não, depois. Wendel, fica à vontade. Eu descompartilhei a tela, porque talvez já tenha acumulado algumas perguntas aqui. De repente, é a hora mesmo de dar uma olhada e ver
fazer aquela dinâmica que você mesmo sugeriu. Dá uma olhada. Perfeito. Você consegue ver o chat? Consegue, né? Uh, Quer que eu fale para você algumas perguntas que estão aqui? Pode ser, por favor. A Valéria está fazendo algumas perguntas, né? Então ela perguntou quem escolhe a música que a criança vai cantar, depois perguntou como é feita a massagem laríngea. Então, eu coloquei no slide, mas eu vou responder agora para vocês. Eles escolhem a música, tá? Existe muito sigilo, tá, com relação ao programa. Então, a gente, como profissional, a gente está ali com a criança em diferente território que ele vai trabalhar. É claro que a gente tem uma ideia pelo estilo que a criança canta, qual estilo musical ela vai apresentar. Uma ideia, mas a gente não sabe qual é a música, não falam isso. Eles só falam, claro, para a mãe e para a criança, vão treinar ali, mas eles têm que manter sigilo total sobre isso. Então a gente vai treinando canções dentro daquilo que a gente imagina que é o estilo daquela criança. A massagem laríngea, a gente faz movimentos circulares aqui, nessa região do palmo de Adão. Circular, direita e esquerda, e de cima para baixo. Tá bom, Valéria? Espero que tenha. Mas nem o gênero pode saber para facilitar o trabalho. Pois é, Rafael, eles não falam nada. Eles não falam nada. A gente fica às cegas, literalmente. A gente não sabe. A gente vai trabalhando. O que eu trabalho? Eu vou trabalhando enfim, toda. E no meu caso, como professor de canto, até a técnica vocal também. Mas exatamente saber a música para treinar aquela música, não é apresentado para a gente. Nem o estilo. Quer voltar para o slide? Pode ser. Alguém tem mais alguma pergunta? A Vânia está perguntando uma outra coisinha aqui. Os técnicos trabalham... Isso, tá lendo. Opa, sumiu. Sumiu? Os técnicos trabalham com dicas na questão vocal da criança ou é o fono que passa isso? Os técnicos trabalham com o quê? Perdão? Acho que a Valéria quer saber se os técnicos, quer dizer, que são os artistas, né? Que estão Sim. lá e tal, se eles também trabalham com dicas vocais para a criança, ou se isso fica a cargo do fonoaudiólogo, ou se há alguma espécie de trabalho conjunto. Então, eles orientam que cuidem da voz, mas assim, o que eles falam para eles, para as crianças, a gente não está perto para assistir, certo? As conversas também são entre pais e crianças, tá? Pais o responsável e a criança. A gente não participa disso. Então, assim, eles até indicam. Eu acho muito legal isso. Quase que todos eles falam, né? Procurem um fonoaudiólogo. Você estuda, você faz aula de canto, porque todo mundo tem que fazer técnica vocal, gente. Eles falam constantemente durante o programa, constantemente. Exatamente. Por isso que eu adoro o próprio fonoaudiólogo, né? Deles mesmos, dos técnicos. Exatamente. Eu gosto muito disso, porque eles falam o tempo todo. Procure, você quer cantar, você precisa ter técnica vocal. Então, procura um professor de canto que vai te ensinar a técnica vocal. Se você precisa ter, e você tem que ter saúde vocal para cantar com longevidade, para não ter fadiga vocal, para não ter vocais, você precisa de fonoaudiólogo. Então, assim, eles indicam sim, tá? Mas eles deixam mais as dicas, o trabalho terapêutico com a gente mesmo. Assim, eu acho que é um bom momento para falar um pouco sobre isso também, né, Wendel? Como você está ressaltando, né, Valéria? São trabalhos que se complementam, mas são distintos, né? Então, eu creio que o técnico, ele dê dicas vocais e dê dicas também que têm relação com a vivência artística, com o que ele pode fazer para melhorar, mais próximo, talvez, de alguma coisa mais para
um professor de canto ou um artista mais por ali, do que essencialmente cuidados vocais enfim, questões relacionadas a qualquer problema que a criança possa ter, né? Ou qualquer artista, qualquer que seja o problema, porque isso fica a cargo do fonoaudiólogo, né? O sinal de alerta de uma falha vocal ou de uma questão qualquer, né, uma emergência vocal que esteja ocorrendo, não é o técnico que vai resolver. Imediatamente ele vai procurar um fonoaudiólogo ou o próprio técnico vai recomendar que procure um fonoaudiólogo. Então, são papéis que ficam distintos, se complementam muito, né? Eu acho que eu costumo dizer que todo artista tem um fonoaudiólogo para chamar de seu. É meio isso, né, Wender? É verdade, é verdade. Depois eles não agora, desgrudam. o mundo tá assim. É verdade, concordo plenamente com o que você falou, Isabela. E assim, os técnicos eles são muito conscientes e a visão deles é assim: quem você é no palco, o que você traz para mim no palco, sabe? O que a sua postura, a sua chega no palco, como é que você lidou, sabe? Você se divertiu, eles querem que as crianças se divirtam. E sejam que as elas crianças mesmas, sejam né? crianças. Sejam elas mesmas. Crianças. Exatamente, nada de voz modificada, voz impostada de uma forma que não é uma voz de criança. Então, não, eles querem que as crianças se divirtam, sejam elas mesmas, que passem a verdade delas para as pessoas. Porque depois que sair dali, ela tem uma carreira a seguir, né? A vida delas não vai ficar nisso ali, é um trampolim, né? É maravilhoso, é uma janela aberta enorme, mas o que eles querem é que a criança seja ela, entendeu? E o que eles fazem muito é isso, vivencie um pouco, passe essa coisa assim, tipo, eu estou conversando aqui com vocês agora e tenho o maior prazer de falar com vocês. Agora você imagina se eu estou aqui e aí eu estou trêmulo, eu estou com medo, eu não sei e tal, poxa, parece que o que eu estou fazendo é uma obrigação. Não, eu estou aqui porque eu quero, eu adoro compartilhar, junto com ex-professoras minhas, então melhor ainda, sabe? Então, assim, vivenciando esse momento, isso é maravilhoso para mim, sabe? E é isso que eles querem das crianças, que eles brinquem, que eles cantem, que eles se divirtam e, claro, que aprendam com cada apresentação. Vieram algumas perguntas aí, Isabela, se quiser falar, eu não consegui ler. O Renato quer saber se você toca algum instrumento musical, se isso ajuda na preparação vocal, e se você acha isso importante para quem deseja trabalhar com voz artística, voz musical, voz cantada. Sim, eu estudei teclado, tá? Eu não toco teclado profissionalmente, mas eu uso teclado no consultório, eu uso teclado, enfim, na minha atuação fonoaudiológica, até para falar sobre escalas, sobre semitons, sobre melismas, enfim, coisas que ele exige, tá? Mas sempre buscando a questão, tanto técnica, como até no momento na fonoaudiologia, no consultório, se é cantor, a questão de extensão, de vocal, é muito importante que o profissional da área de voz que queira atender mais cantores, tá? E principalmente esses cantores que trabalham muito esse desenho vocal, no caso esses que eu trabalhei, assim, isso é imprescindível para eles. Cada semitom, sabe? Falar sobre muda vocal do Cauê. Então, assim, isso foi muito importante, entender, explicar, entender isso e tal. E às vezes a gente tem que estar ali no teclado para fazer. Agora, não necessariamente você tem que ter um piano, pode ter um teclado. Se não tiver um teclado, você tem aplicativo também. Eu sou rei dos aplicativos, eu tenho teclado aqui, eu uso teclado na minha atuação, mas eu tenho aplicativo de teclado e é isso. Quem não sabe, vai lá, aprende uma esquinha, vai no dedinho ali, ó, dó, sol, lá, si, aprende que as teclinhas pretas são semitons, tá? Bemol, sustenido, não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que todo mundo pode treinar, entender. Existem diversos aplicativos. Eu poderia fazer até a gente poderia falar até uma live sobre aplicativos, só sobre isso, porque assim, tem uma infinidade de aplicativos que hoje em dia
ajudam a gente e cabem no celular de qualquer um, tanto do seu paciente como o nosso também, e que nos ajudam. Claro que isso não substitui, né, a avaliação percepto-auditiva, né? Isso aí é primordial. É você ouvir, perceber se aquele aluno está semitonando, desafinando, é super importante. Mas para você tirar uma, às vezes, além dos aplicativos que a gente tem para computador, existem diversos, aliás, além dos programas que a gente tem para computador, existem diversos aplicativos que nos ajudam também e, assim, ajudam os pacientes, principalmente nesse momento de pandemia, a gente utiliza bastante. Beleza. A Ellen ressaltou, né? Eu acho que você está inspirando alguns alunos aqui, sabe, Wendel, hoje, nesta tarde, a se enveredarem mais, a conhecerem mais, e se conhecerem o artista que está dentro deles, e buscarem realmente e buscarem realmente fazer enfim, aula de algum instrumento, ou quem sabe uma aula de canto, eu acho importante também, né? Então, a Ellen perguntou aqui, você acha importante eu aprender a tocar um instrumento? Ela falou que tem o desejo de tocar violão, né? Eu acho que tem alguns alunos nossos aqui que já tocam, já cantam, né? O Carlos, eu sei que o Carlos Peçanha canta, o Rafael, né? E não sei mais quem. Manifeste esse aqui, que é legal, né? O Carlos toca teclado e legal. o que você acha disso? Acho Né, o fonoaudiólogo, o estudante de fonoaudiologia que se interessa por voz, né, ter mais conhecimento musical. O que você acha disso? Eu acho muito importante, muito, extremamente importante, porque quando você fala de respiração na faculdade, aí você estuda anatomia, fisiologia, tudo isso e tal, você aprende e é muito legal. Quando você vê a técnica vocal, a técnica da respiração na aula de canto, você associa coisas que cada professor ele tem um diferente para passar para você. A vivência Isso é outra, também né, se Wayne? dá no A vivência é outra, vivência, né? Exatamente. E o instrumento é a mesma coisa. Agora sim, eu não toco, eu vou me sentir pior. Não, não é isso, nada disso, sabe? Não toca teclado, você não tem que ser um exímio músico, sabe? No mínimo, conhecer um pouco o instrumento musical. Eu recomendo o teclado, porque o teclado ele é mais fidedigno com relação ao tom, né? Ele não vai desafinar no sol, a corda dele não vai desafinar, ele vai tocar sempre a mesma. E acho mais fácil também, isso é uma opinião minha, de visualizar as notas para quem está começando e para o aluno olhar, ou o paciente olhar também, ver assim, esse tom aqui não foi, é esse aqui e tal. Mas, gente, eu acho que assim, vocês viram a minha história? Eu comecei, já era professor de canto, fui fazer fonoaudiologia, e depois eu fui estudar teatro, e depois eu entrei para o musical. Então, assim, é quando deve fazer, sabe? Isso, eu acho que você não tem que ficar assim, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Agora eu estou fazendo a veiga, e vou fazer violão, eu vou fazer teclado, e eu vou fazer o canto, eu vou fazer... Não, calma. No seu tempo para fazer. Se dedique à fonoaudiologia, sabe? Eu acho que é isso. Se dedique, aprenda, entenda o que você vai ser, sabe? A sua profissão. E aí, assim, o que eu preciso para executar melhor aquilo a área que eu preciso atuar. Aí que eu acho isso bacana. Então, assim, quando eu comecei a perceber que além dos cantores, eu tinha esse veio com os artistas, essa ligação com eles, eu sempre fui muito expressivo, tudo, sempre gostei de fazer teatro. Eu falei, puxa, eu vou estudar teatro, sabe? Então é isso. Você quer trabalhar com cantores? Acho sim que tem que fazer aula de canto, tem que fazer uma aula de instrumento. Se você quer trabalhar com atores, eu acho legal que você faça um curso de teatro para você entender. E é muito legal quando a gente se coloca na posição. Sabe que eu vi, ela e todo mundo que está aqui, Fabrícia, gente, a questão por exemplo, que eu sofri muito quando eu estava em São Paulo e estava em cartaz com o La Bamba, é que lá o clima, um lugar que a gente muito frio, muito frio. Daí, quando a gente entrava no teatro, era mais, eles ligavam um ar condicionado forte
como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, já estava frio lá fora, você entrava no teatro, mais frio ainda. Eu ia lá fazer meu aquecimento, pô, tudo bem, achava que estava tudo bem. Quando eu saía do camarim para entrar no palco, vinha um tufão de ar. Deu uma travadinha, hein? Mas daqui a pouco ele volta. Não sei se ele percebeu que travou. Não, percebi, não. Travei? Travou. Quando você falou do tufão, baixou um tufão aí e travou tudo. Bem, então, um tufão de ar, de ar-condicionado e de fumaça branca também. Você não, quando você é assustado, eles não jogam aquela fumaça toda. A gente está ali atrás da cortina, está recebendo aquele ar todo antes de entrar em cena. Então, você imagina que você está lá aquecendo, fazendo e um tufão de fumaça branca entrando pela sua boca e ressecando tudo. Ressecando tudo que você fez, aquecimento, que você hidratou, você fez nebulização, você fez tudo bonitinho. Quando você pisa no, parece que tudo aquilo foi jogado por terra. Outra coisa, às vezes a luz que é jogada em você, tudo bem, todo ator quer luz, né? Então você precisa do foco da luz em você. Aquilo é quente, mas é tão quente, que às vezes queima o rosto, resseca lábio, é nervoso, Ou seja, o choque térmico é uma realidade, né, Wendel, o tempo inteiro, uma né? realidade o tempo todo. E assim, sabe como é que eu vi isso? Como vivenciando. Mas eu tenho que fazer teatro para saber como tratar um ator? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que essa foi a minha vivência, certo? A minha experiência. Quando eu pisei no palco e senti o frio do ar-condicionado, a fumaça entrando pela minha boca e ressecando tudo que eu tinha trabalhado, o calor do focos em mim, eu falei, cara, é muito mais difícil que o que a gente lê, do que o que a gente fala, às vezes, no consultório. É muito mais difícil, sabe? Então, assim, essas vivências me ajudaram muito na clínica. Então, eu acho que é muito bacana a gente ouvir o ator, ouvir o cantor, as demandas dele, quando ele falar, anotar tudo, escrever, entender o que ele passa, porque não é só falar assim, aqueça, faça um vibratório, isso, não, é muito mais que isso. Esse menino, assim como eu, temos cenas, tem uma cena minha que eu esqueci de colocar aqui, devia ter colocado, em que eles arrancam os meus olhos, os olhos do personagem, claro, na cena. E daí eles apertam aqui, o menino aperta um sangue artificial e escorre todo pelos meus olhos, daí eu não posso mais abrir o olho, mas aquele sangue escorre e vai todo para minha boca. E eu texto para falar depois do sangue artificial. Só que aquele sangue artificial, ele tem corante, mel, ou seja, super cheio de açúcar. E aí, como é que você vai articular bem depois disso? Aumenta a Como é que você vai salivação, projetar? embola tudo. Cola tudo. E você tem que falar lá para aquelas tantas pessoas do teatro todo. Entendeu? Então a técnica, a terapia, tudo que você fez, ela vai, tá? Mas ela chega num lugar que o artista sabe, ele sofre, ele fiz um escravo uma vez, fui espancado e jogado no chão. E continuar com uma projeção para chegar até lá, na última cadeira. Entendeu? Então, assim, é muito interessante a gente saber ser a vivência do ator, do cantor, para a gente, então, poder trabalhar com certeza daquilo que a gente está fazendo, não só de olhar no livro e falar assim, faça isso. Não existe receita de bolo, gente. Cada paciente, cada cliente vai ser... Ele precisa de ação muito específica, você precisa entender o que acontece com ele, qual é a peça que ele está fazendo, qual é o musical que ele está fazendo, o que ele tem que cantar, porque aí você vai poder ajudá-lo melhor. Quem sabe um Tem pouquinho muito, né? dessas vivências de palco é Mariana Baltar, que está aqui. Quem é? Né, Mariana? Opa, Mariana, atriz ou É, cantora?
Na verdade, eu sou cantora, fui bailarina há muitos anos e por conta disso eu fiz vários musicais. Na verdade, eu ao contrário de você, infelizmente, eu não fiz uma formação como atriz, um curso de formação, e fui na prática mesmo, passando por toda essa loucura. E eu realmente, eu nunca tinha tido nenhuma questão de voz, mas em São Paulo, além do que você fala da temperatura, a gente tem um nível muito diferente de umidade do ar. Então, aqui no Rio, nunca Sim, dei muita bola para nebulizar tanto assim. Em São Paulo, não dá. É outra realidade, né? Outro cuidado. exatamente. Tem que andar com o nebulizador na bolsa e com ele. Esse é teu amigo do peito. Não tem como não trabalhar com ele. Existem diversos casos, gente. Assim, na atuação é muito louco. Às vezes eu tenho um relato de uma paciente que estava com um figurino que tinha pena. E aí ela foi cantar lá, e uma das penas entrou. Ela engoliu uma pena. Você pensa? Então, e aí, quer dizer, foi doido, porque ela teve que achar e tipo, fazer um movimento que não era a cena, foi um caco que ela deu e ela conseguiu expelir pena. Então a gente sofre demais, assim. O ator ele sofre muito, né? Os cantores também, mas acho que o cantor ele tem pelo menos o ambiente, ele pode de repente escolher um pouco mais, né? O ambiente que ele vai trabalhar. O ator nem sempre, é o que o diretor mandar. Então a gente é escravo, vai ficar rastejando pelo chão e tem que cantar e cantar muito, né? Que exige uma condição, um condicionamento muscular muito bom. E aí a gente tem com isso, né? Assim, conversando com ele. Você está fazendo academia? Você está fazendo algum tipo de exercício físico? Porque tem que aguentar, tem que correr. Ele tem que correr e cantar. O diretor mandou fazer, ele vai fazer. É o trabalho dele. Né? E aí, como é que a gente vai lidar com a voz desse jeito? Para essa voz não ficar incrível, para essa voz não ficar fora, para essa voz não ficar, enfim. Então a gente tem que trazer essa vivência para o consultório e aí sim buscar ajudar esse ator, esse cantor, que consiga desenvolver a melhor voz possível dentro do que ele pode fazer ali no palco. Muito legal, Wendel, muito legal mesmo. O Carlos está perguntando se os atores têm microfone, né? No palco. Eu acho que nem sempre você pode responder isso melhor, né? Ou vai no Gogó mesmo, ele está perguntando aqui, tem um microfone, aquele microfone mais escondidinho, que vai na testa e tal. Ou às vezes, depende, né? Isso depende muito da montagem, né? Acho que do teatro, conta aí. Então, se for musical, geralmente tem microfone, tá? Mas depende muito da produção. A produção, né, vai arcar com isso. Microfone de música, principalmente aquele pequenininho que fica colado aqui na testa, né? Ele é muito caro, muito sensível, ele é caríssimo, tudo dele é caro. Então, qualquer coisa que aconteça, tipo, você, por exemplo, caiu sem querer na cena e quebrou um microfone daquele, é assim, chora, senta e chora, porque é caro. E tem musical que alguns artistas não são microfonados, eles têm que cantar no gogó. Quando é teatro, só teatro, não é teatro musical, por exemplo, A Noiva do Condutor, que eu fiz, que eu coloquei minha foto lá em cima, é um teatro musicado, é um teatro que tem música, não é um teatro musical, certo? Então ele não tinha microfone. É como se fosse um coral que fala, que canta e que tem texto. Ele vai contando uma história, tá? Agora o teatro geralmente ele tem para ajudar assim, ele conta a história cantando. Então o teatro comum, normal, ele conta a história falando. O teatro musical geralmente conta a história, aí precisa do microfone. Wendel, não sei se você estava na sala na hora que eu e Fabrícia falamos, Dona Deia, que bom que a senhora está aqui. Eu falei, nossa, pensei na senhora hoje e tal.
Dona Deia, não sei se você consegue ver o chat ou não. Consigo, não gosto muito de mexer aqui, que eu tenho medo de sala. Não, mas eu queria que você lesse o depoimento da Dona Deia. Não tem Então que eu vou falar. ler, peraí. Bater papo, né? Bater papo. Chat. Quero que você leia. Dona Deia é nossa eu já aluna. não tenho? Dona Deia é nossa aluna. Eu já não toco mais piano devido à minha idade, 84 anos, e os meus dedos já não obedecem. Porém, sou professora de canto orfeônico. Nossa, isso me capacita como regente. Opa, tem alguém falando aqui. Isso me capacita como regência coral e trabalhar com a voz também. Com lírica, mas a fonoaudiologia é minha meta, pois é muito importante para o... Olhando de lado, gente, você não tem ideia, porque eu coloquei o telefone de lado, aí eu tô aqui, meio doido. Que linda história da Dona Deia! Adorei! Dona Deia é nossa aluna! Legal. Que fantástico! Assim, palmas para você. 84 anos, fazendo fonoaudiologia, que orgulho, que delícia. E, assim, professora, cantora, que inspiração. É isso, Carlos, que inspiração. Continua nessa. E, assim, você vai ter muito para ajudar pessoas, muito com toda essa sua experiência, com essa sua prática, você vai super ajudar muita gente, tenho certeza disso. Wendel, você tem ainda alguns slides da apresentação? Sim. Tem ainda? Quer que eu compartilhe? Quer seguir Sim, daqui? gentileza. Se quiser, tá. Peraí. Vamos seguir. Galera, tô adorando a interação de vocês, hein? Vocês são, top demais. Peraí. Pronto. Travou-se. Chato isso. Mas vamos em frente. Chatinho. Acho que travou lá o slide. Eu não sei porque eu tô com 2 slides abertos. Eu não entendi por que ainda. Deixa eu ver aqui. Seguir daqui. Isso. A gente estava aqui, né? E aí vem a história do Cauê. Eu acompanhei tudo, isso, tá? Pode passar. Acompanhei tudão do The Voice Kids. Ah, é? Desde o início. Legal. E ao retorno, que eu falei assim, caraca! Essas crianças mudaram a voz! Que desafio! Sim, exatamente. Foram 9 meses, né, Isabela? Então foi uma loucura. Então o Cauê começou, a primeira música dele, da Whitney Houston, gente, foi uma explosão. Eu estava na rua na hora. Naquela época a gente podia estar na rua, né? Enfim. E aí foi isso. Ele me fez chorar. Eu tinha feito uma criança, assim, sabe? Eu lembro que estava na padaria, e aí eu comecei a chorar, falei, o Cauê, ele tá ali, tal, cantou linda da Whitney Houston. E ali eu falei assim, ele vai ganhar esse programa, porque eles valorizam muito essa questão de cantar com o coração, com a alma, sabe? Eles falam muito isso, mais do que só técnica vocal. Então, respondendo as perguntas de vocês, a gente sobre isso, né? As músicas escolhidas pelo jurado, e tem um sigilo total, né, de repertório. A atuação é feita nos corredores, no camarim, teatro, sempre observando. A gente trabalha no camarim, legal, bacana. Quando é um musical com 30 pessoas, às vezes a gente vai trabalhando em todo lugar aqui que dá para fazer. Então, são observações importantes, tá? Saber sobre saúde geral. Às vezes a gente olha para o paciente e pensa nele como uma laringe ambulante, tá? Mas nosso paciente não é uma laringe ambulante, ele é uma pessoa, ele é um ser, tem questões emocionais, tá? Que ele tem questões saúde geral, né? Questões de alimentação, tem a questão da hidratação. Então a gente tem que perceber isso tudo. Não é só, canta para mim, sustenta para mim uma nota. Não é só isso, sabe? Ele não é só uma TMF,
Você tem que olhar de forma geral. Como você está hoje? Está tudo bem? Ainda mais criança, né? Então, assim, o pai fala alguma coisa, ou briga com a mãe, ele já fica chateado, e isso já vai interferir na voz dele, sabe? Então, assim, eu batia super papo. É momento também de pegar o celular e brincar, deixar jogar um joguinho, sabe? Daqui a pouco você faz o exercício. Então, tem essa coisa de a gente olhar assim, é um olhar diferente, sabe? Então, saúde geral, saúde vocal, alimentação, hidratação. Super criança gosta de tomar refrigerante, gosta de ficar bebendo água. Então, assim, a gente tem que estar no pé, estar olhando, né? Tem que estar perguntando, garrafinha de água, sabe? Então, eu vivia com 300 mil garrafinhas, eu dava, assim, garrafinha, toma, fechada, claro, né? Toma isso aqui, ó, e bebe. Pode passar, por favor. E vou jogando, e a gente vai trabalhando com eles dessa forma. A gente trabalha alongamento, massagem laríngea, nebulização é super, ultra, mega importante, principalmente para, enfim, acho que para todo mundo, na realidade, mas assim, os cantores de musical, quando você pouco tempo entre uma cena e outra, então fez uma nebulização entre uma passagem de cena e outra, já dá uma hidratada nessa voz que já foi ressecada lá com a fumaça branca, lembra que eu falei? Entrou no palco, ressecou, voltou, vamos nebulizar, coloca aqui um pouquinho e tal. Então, assim, aquecimento vocal, eu trabalhei com vibratórios, eu trabalhei com humming, trabalhei com exercícios de trato vocal semi-ocluído, que são os canudos. Ensinei a fazer desaquecimento vocal, eletroterapia quantitária, no caso, quando a pessoa é paciente, ela sai dali daquele momento, ela vai para o consultório, a gente também trabalha isso. Então, assim, mas isso aqui, gente, não é uma receita de bolo, tá bom? Não é que eu chegava todos os dias e fazia exatamente isso aqui. Depende do que ele me apresenta, que você me apresenta hoje. Então, assim, como é que está a sua voz hoje? O que está acontecendo? Dormi mal, aí estou chateado, fiquei, sabe, hoje eu estou mais cansado. Só soro fisiológico, Valéria, só soro fisiológico. Então a gente vai observando aquele dia. Como é que você está hoje? O que está acontecendo hoje? É claro que sintomas que de repetição a gente vai perceber com maior zelo, né? A gente vai observar mais. Mas o resto é assim, e hoje? Como é que está? O que foi? Ai, tio, às vezes eles falam assim, ai, tio, eu tomei um açaí e vim para cá. Aí você fica, ai, meu pai eterno, aquecimento eu vou ter que aumentar o tempo do aquecimento. Na época do João Caetano, era início de ano, nossa, era muito quente, muito calor. Se jogavam e os paulistas, quando vêm para cá, né, menos eu posso falar do musical, eles se amarravam no açaí, nos sorvetes e tal, e eles sofreram muito por conta do calor. Como lá em São Paulo é mais frio, é mais quinho, né, e chove às vezes e tal, e aqui estava um calor intenso, jogavam no colher, no açaí e tal. Então, o tempo de aquecimento ele aumentava muito mais. Foi dentro dessa história também, porque ia junto com todo mundo, né? Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E aí, às vezes, eu parava tudo. Gente, olha só, vamos falar sobre saúde vocal, não é assim, é assim e tal. Mas, gente, é difícil, né? Difícil uma pessoa que vem de um lugar frio, no Rio de Janeiro, sem tomar uma água, alguma coisa assim. A gente dava as orientações e eles melhorando essa questão de consciência, de mudança de atitude, mudança de comportamento, então ter uma voz melhor. Pode passar, por favor. Eu vou falando aqui, depois a gente vai olhar o slide. Então, eles têm uma alta demanda vocal, quer dizer, e, além de cantarem no teatro, o Cauê e os outros também, tinham outras demandas de igreja, demandas de outros que cantam na noite, assim, a demanda vocal é enorme, tá? Pode colocar o slide se quiser, pode, por favor. Além das apresentações do teatro, eles se apresentam em outros lugares, né? Então, tem estresse, tem o cansaço causado pela agenda cheia.
não só do teatro, ou no caso do The Voice Kids, como também de outras, eles faziam, e no caso do Cauê fazia também, ambiente do musical com muitas regras, horários prolongados, teatro, porém muito amigável. Quer dizer, eles têm regras para tudo, né? E a gente tem que pensar que é uma criança, né? São crianças. E assim, horário de chegada, como eu falei, às vezes 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, aí o alongamento, aquecimento, depois de dança, depois de interpretação, é que passava a voz. Então, e no caso de gravação na televisão, a gravação da voz ela é feita uma vez, tá? Mas a gravação de entrada, a gravação de saída de palco, às vezes a criança erra, sai para um lado diferente, tem que repetir. É super cansativo, é muito cansativo. Eu acompanhei de perto, eu estava lá, assisti, e assim, repete, tem que repetir batendo palma, a gente tem isso aqui, repete a palma, que não ficou bom, repete isso, que não ficou bom. A televisão tem que ser lindo, tem que ficar tudo muito bonito. E isso cansa, né? Para quem está ali participando, né? E criança, né? O cantor de musical, ele é um atleta da voz e como um atleta ele precisa ter condicionamento, né? Condicionamento vocal e muscular e um acompanhamento com o otorrino. Então, assim, eu disse para todos eles, eles tivessem um momento com o otorrino. E a muda vocal, né? Foi o que aconteceu com o Cauê, vocês acompanharam quem assistiu The Voice. Quem está aqui assistiu The Voice? Responde aqui para mim no chat. Aconteceu com ele, o que aconteceu foi que ele começou em janeiro, né? A primeira apresentação, né? E aí veio a pandemia em março, e aí o que aconteceu? Eles ficaram 9 meses sem cantar, presos dentro de casa, então imagina isso. Foi justamente na que o Cauê ele entrou em fase de muda vocal. Então, sim, a muda vocal ocorrem diversas mudanças, né, de padrão vocal. Período entre a infância, né, e a puberdade. As mudanças vocais evidentes em adolescentes do sexo masculino ocorrem geralmente entre 13 e 15 anos. E o que acontece com a voz da criança? Né? Uma variação de qualidade e frequência de voz. Imagina, uma criança que canta bem, ele sabe que canta bem, ele sempre cantou bem, de repente ele sente a voz dele começar a falhar. Então, existem a frequência não ser mais a mesma, a instabilidade vocal, meio que um tremor, minha voz está esquisita, uma hora está mais grave, outra hora está mais aguda. E aí, nós, como professores, a gente tem que observar isso de forma, né, perceptiva auditiva e conversar com os pais, olha, por mudança vocal, né, e quando dá, um trabalho acústico colabora para entender esse processo, as gravações, entender e começar a passar essa informação para eles. Isso é uma coisa natural. Muda vocal não é uma doença. Você não pode encarar isso como uma doença. É uma coisa super natural. Que bom que está mudando. Você está, entendeu? Você está crescendo. É a vida, é assim. Vai ser criança para sempre. E aí, mas tem que ter muita conversa. Né? É uma coisa que vai acontecer com todo mundo e com uns mais, outros menos. No caso do Cauê, ele é longilíneo. Se você perceber a foto que eu coloquei anteriormente, você vê que ele tem pescoço longo, que ele tem braço longo. Olha lá, ó, ele tem pernão, tem bração, não sei o quê. Isso aí foi na primeira apresentação dele. Então, ele sempre foi uma criança longa, né? Longilíneo. Então, assim, magrinho e alta. É que a prega vocal seja maior e que, assim, na muda vocal, ele acabe espessura na prega vocal e aí vai ganhar tons mais graves. Isso. Então, existe uma frequência fundamental, predomínio de registro de peito, instabilidade da emissão, qualidade vocal rouca, diplofônica, áspera ou soprosa, quer dizer, tudo o que um cantor que está acostumado a lidar bem com a sua voz não quer, tá? Não significa que
tudo isso acontece ao mesmo tempo e jeito com todas as crianças, tá bom? Mas algumas crianças apresentam essas características, tá? A muda ela pode durar de 6 meses a 1 ano, e alguns adultos lembram-se da fase de muda, principalmente pela presença de flutuações vocais. Então, o que é, por exemplo, imagina cantar uma música da Whitney Houston, que é super refinado, né? Você tem que ter uma afinação muito grande, sustentação. Então, assim, quando acontece essa flutuação, quando acontece essa instabilidade na emissão da voz, a criança ela se sente totalmente insegura, né? Tive dificuldade de trabalhar com ele nessa fase. Sim, né? É difícil trabalhar nessa fase, porque a criança fica insegura, né? Ela quer, entre aspas, ela quer a voz dela de volta, né? Me dá minha voz de volta, cadê a minha voz? E aí você tem que tentar que a voz dela, o corpo dela está mudando. Então a gente precisa entender que é normal e que dá para trabalhar a voz e que a voz vai ficar bonita. Ela só precisa de um e técnica e terapia para que ela entenda qual é essa nova voz que ela vai ter. Deu uma travadinha. É a pandemia. Chegou o slide da pandemia, pá! Travou. Vê se voltou agora. Voltou. Voltou? Então, acho que foi a Valéria que perguntou, né? Você teve dificuldades? Sim, porque assim, a criança fica estressada, né? Ela quer a voz dela. Cadê minhas notas, né? Minha voz não falhava desse jeito. O que está acontecendo? Eu estou com um problema na minha voz. E aí, a ansiedade pela volta do programa, no caso deles, que fica 9 meses parado, né? A mudança na configuração laríngea, ele viu que ele cresceu, ele começou a entender que o corpo dele estava diferente. Né? O destreino, porém, né, Wendel? Também, né? O destreino, você não está mais com as pessoas. Não está mais com a rede de apoio, né? Não está mais com a sua rede de apoio, seus anjos da guarda perto. Exatamente. Isso foi uma coisa que ele sentiu muito, o fato da gente ter que trabalhar pela internet, né? Diferente, porque eu pegava, manuseava a laringe, observava, e percepção auditiva, e eu ouvia, e esse exercício não ficou legal, vamos fazer outro e tal, essa coisa. Que por aqui fica muito mais difícil, né? A gente restrito, trabalhou muito com áudio. Fica mais restrito. Fica muito mais restrito. E isso dá uma instabilidade para ele. Cria uma ansiedade, né? Na casa de, assim, cadê o que estava aqui comigo e estava me ajudando e me ajuda aí, o que eu posso fazer. Né? Mas a gente trabalhou bastante e, assim, o que ficou nítido, né? As habilidades dele ficaram preservadas, no caso, os melismas que ele fazia, a identidade dele de trabalhar as notas, as questões de inteligência musical que ele tem, né? Porque ele tem uma inteligência musical incrível, assim, é fenomenal. As escalas musicais, isso aí, assim, eu não criei para ele fez, é dele, tá? Isso não mudou. Então, assim, vamos fazer isso em outro tom? Como você fazia em outro tom? Então a gente ajustou a tonalidade vocal. Por que não cantar em outro tom? E tudo bem, vamos bola para frente, vai dar certo, sabe? E foi assim que a gente conseguiu trabalhar. Pode passar, por favor. A gente teve dificuldade, claro que a gente teve dificuldade, né? A adaptação de gravação em empresa, todos eles tiveram que gravar em casa as músicas. Afinal, as semifinais foram gravadas em casa. Pensa, você está acostumado a cantar para multidão, em palco, e aí você para tudo e fica na frente de um celular e tem que cantar uma música como se estivesse cantando para uma multidão. É muito diferente. Quem está com muitos cantores aqui, né?
aqui com a gente, músicos. É muito diferente, gente, você se apresentar e você... porque quem gosta disso, quem é músico, ou quem é cantor, ou quem, enfim, quem gosta de cantar em karaokê, não importa. Tá ali, né? Você sentir, tem as pessoas, tem aquele envolvimento, tem o olhar, a troca com a plateia, né? E aí eles perderam tudo isso, né? E para olhar para um celular, vamos olhar para o celular e tem que olhar para a câmera do celular e imaginar que você está dando para o Brasil inteiro. Ali vai depender, quer dizer, essa Perde a programação emoção, né, Wayne? vai Aquela emoção, muito, né, do momento, do muito. palco, do público, do calor mesmo, né? Isso deve interferir Exatamente, bastante. essa troca. Muito, muito, muito. Porque a troca é muito importante. Para quem está acostumado a subir num palco, para quem está acostumado a cantar, a interpretar, a troca é muito importante. Essa sinergia, você sente o outro, sabe? A luz, queima, não sei o quê, mas você gosta disso, você quer isso, você quer estar ali. Isso é importante. Pessoas olhando para você, você olhando para as pessoas, né? Você fez sessões em forma de teleatendimento quando encontrou? Sim, eu fiz teleatendimento com ele. Sim. E aí, quer dizer, a ausência da plateia e cantar para a câmera, quer dizer, fica uma coisa muito automática e assim, fria, né? Mas certo, a gente conseguiu dar bastante, ele entendeu, a gente conversou bastante com a mãe dele também, o fono dele de São Paulo também, quer dizer, porque como o Rua Azusa trabalha, né, Cal, um fono aqui, outro fono lá, também deu muita, muito auxílio nesses momentos. Então, assim, eu acho que foi um trabalho em conjunto que foi muito, muito, muito positivo. A gente ficou muito feliz porque, no final, ele já sabem, né? Ou quem não pode passar, por favor, ele venceu o programa. E eu fiquei super mega feliz por ele, porque ele é super esforçado. E olha a diferença, se você está um rapazinho, né? Olha a diferença física dele, né? Total. A minha mãe, quando olhou ele, falou assim, nossa, não estou reconhecendo o Cauê, ele está muito grande. E é isso, né? Cresceu, ele é longilíneo, vai ser grandão mesmo. E é isso. E foi uma prova também, que essa questão de agudo não ganha torto, não ganha tudo, não é o melhor, não é tudo na vida, sabe? Vocês que são cantores, que são profissionais, né, são fonoaudiólogos, são alunos, gente, não é o agudo, sabe? Não é o agudo. O agudo, ele faz parte, mas o agudo sem o grave, sem o médio, não funciona. A gente precisa de harmonia disso tudo, né? A música é dividida entre ritmo, harmonia e melodia. Então, a gente precisa disso, né? Você olha um coral, tem o barítono, tem o baixo, que é super grave, tem o tenor, não é só o tenor cantando, sabe? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas olham assim, com esse olhar de, gritou, cantou alto, cantou agudo, cantou mais fino, é o cara, é ele que vai ganhar. Não, não é isso. Né? E esse The Voice, acho que foi a prova disso. Eu achei muito bacana essa prova de que, na realidade, eles procuram pessoas talentosas, dedicadas e que cantam alma, diferente das vozes. Eu adoro também, Rafael, as graves, adoro vozes, enfim, a Ana Carolina e tantas outras cantoras, mulheres com vozes graves, é um agudo também, né? Mas eu acho que essa coisa de pensar no agudo como se ele fosse um carro-chefe faz com que muitas pessoas gritem, tá? Tentando chegar na nota fora da extensão vocal e mais voz. E aí, causando papis, aí vem para o nosso consultório. Não estou aguentando mais. Eu tenho atendido vários que falam que assim, 3 vezes eu cantei 3 músicas na igreja, já não consigo cantar. Como assim? Então, assim, tem alguma coisa fora do lugar aí, né? A nível de condicionamento muscular. Está errado, não pode. Você tem que cantar 3, 4, 5 músicas, ficar de boa, não tem que ficar rouco, certo? E às vezes é agudo também, né? Agudo e fazer aquela nota que não está dentro
daquilo que você tem de natureza. Por isso que é importante a gente estudar. E é isso, gente. Eu fiquei, olha, eu abro aí para perguntas. Fico muito feliz de ter trazido esse assunto aqui para vocês. Eu estou assim, extremamente feliz mesmo. E esse trabalho foi um trabalho lindo para mim, de muita experiência, de muita vivência, e que eu tenha colaborado para vocês e que estimule vocês a estudarem, a trazer a música para vocês, a arte para vocês, a voz. Vamos para a área de voz. A área de voz é fenomenal, adoro. E torço muito para que vocês sejam grandes profissionais. Hoje é o dia do fonoaudiólogo e eu desejo que vocês assim desenvolvam super bem seus talentos e cresçam, e que sejam maravilhosos e que façam história na fonoaudiologia demais. Assim, a gente precisa de gente que mete a mão na massa e faz, como a Isabela, como a Fabrícia, como o Rinaldo, como a Viviane Marques, como, enfim, gente, uma infinidade de pessoas, né, os nossos queridos professores que fazem a diferença, fizeram a diferença na minha vida e eu acho que é isso, né? Hoje sou eu e amanhã serão vocês e façam a diferença, ajudem, mudem a história, acreditem. A Brícia me mandou uma mensagem aqui, ela disse que vai se mudar para a área de voz, ela vai parar de atender linguagem. Me Ela é senti no peixe maravilhosa. fora d'água aqui, bom, mas tudo cara. bem. Caraca, não, chega de linguagem, meu negócio agora é voz, vou começar a estudar semestre que vem. Nada disso. Ai, Fabrícia, Mas você é assim, achei muito maravilhosa. interessante Obrigado. o Wendel. Porque mesmo sem querer, o Wendel falou de tanta coisa que a gente tem conversado, né, Isabela? Assim, escutativa, coisas que a gente tem até colocado mais nas aulas, em estudos complementares para os nossos alunos, o quanto é importante ouvir essa família, estar ali junto, né? O quanto tem empatia, saber que de repente não é hora de fazer nenhum exercício de voz, é hora de brincar, que nem você disse, então vamos fazer alguma coisa mais leve hoje. Como isso é importante e faz toda a diferença também, né? E é isso em qualquer área. E a gente tem tentado falar bastante disso no curso, porque, como você disse, né, tudo, acho que toda a área de fonoaudiologia ela é muito individualizada, cada paciente é de um jeito, né? Cada pessoa é de um jeito e a gente tem que ver ela como um todo e valorizar também esses momentos que, de repente, não são terapia, entre aspas, porque não tem nada muito fonoaudiológico de voz, mas que faz toda a diferença para aquela criança cantar melhor, poder se ouvir melhor, poder estar mais atenta e desenvolver o que você quer desenvolver, você alcançar o seu objetivo, né, Wendel? Então, foi fascinante você falar sobre isso também aqui, porque reforça um pouco o que a gente tem tentado inserir no curso também. Obrigado, que legal isso. Eu fico muito feliz de estar falando a mesma língua que vocês, mesmo sem a gente ter combinado nada. E assim, quem quiser dar uma olhadinha lá no meu Instagram, eu tenho alguns destaques do Rua Azul, eu acho que eu tenho destaques do Rua Azul. E vocês vão me ver brincando com o Cauê, brincando com o Caiquinho, que é o Kaique é uma outra criança fenômeno também, canta muito também. Gente, a gente corria aquilo ali, a gente pintava, e, sabe, assim, não quero fazer, não estou afim. Tá bom, ok. Sabe, por que ele tem que fazer aquilo sempre, o tempo todo, naquele, sabe? Então, assim, é claro que a gente tem uma rotina, tem que ter uma rotina, mas é uma criança. Então, a gente tem que olhar para a criança com esse olhar, ele tem que brincar. Então, a gente corria, eu me vestia, a gente pegava a figurina do outro, vestia figurino, brincando, assim, ali, e depois eles mesmos me procuravam para fazer a terapia. Olha que legal. Eles mesmos, está na hora de eu fazer minha nebulização, está na hora de eu fazer o meu exercício, não é? Isso aí. Então, assim, não tem aquela coisa de ligar, de colocar para fazer, sabe? Não, eles mesmos vão entender que eles têm que fazer aquilo, mas brincadeira. Wendel,
eu vou dizer para você que eu me arrepiei várias vezes aqui na sua apresentação. Porque... que legal. Porque... sabe... eu acho que eu viajei com você na sua trajetória, sabe? E eu realmente fico muito orgulhosa de fazer parte dela um pouquinho. E você é esse cara comprometido, sensível, né? E tem que ter isso mesmo, além da técnica. A gente tem conversado mais sobre isso, a gente tem criado oportunidades de conversar isso com os nossos alunos. E a gente, especialmente nesse semestre, conversou bastante sobre isso. Vivemos muitas coisas, aprendemos muito sobre a gente. E eu tenho uma lembrança muito forte aqui de você, uma passagem. Eu não sei se você lembra, mas para mim foi marcante. Eu não te dei aula de voz, eu te dei aula de TID, né? Eu te dei aula de transtornos invasivos do desenvolvimento. Quando eu falei sobre empatia, eu estava falando do autismo, quanto isso era complicado no autismo e tal, eu terminei a aula. Primeiro que você ficou com os olhos assim. O que é isso? Né? Porque assim, isso que na verdade era uma coisa com a qual você se conectou. É empatia, é isso mesmo, é conexão. Sim. Acabou a aula, você veio falar para mim assim: olha, eu quero aprender mais sobre empatia, sobre isso. Você se lembra disso? Você não se lembra? Lembro. Você lembra? Lembro. Olha, aquilo apontava, sabe, uma coisa tão grande em você, assim, mostrava alguma coisa tão grandiosa dentro de você, do cuidado, da sensibilidade, sabe, enfim, e do diferencial que você seria como fonoaudiólogo. E eu acho que foi isso que você veio mostrar aqui, né? Eu acho que você está colhendo os frutos de tudo que você vem plantando, né? E frutos também da sua, de quem você é na realidade, né? Porque é isso. Todos nós somos fonoaudiólogos, seremos, mas nós temos uma essência, né? Temos coisas a serem desenvolvidas, né? A gente tem muitas habilidades e competências, a gente tem que desenvolver. E nada melhor, né? Assim, não existe um lugar melhor do que esse, né? Para desenvolver, que a faculdade. A faculdade é o lugar onde você vai se achar, se descobrir, se entender mais sobre você, aprender, conviver, né? Aprender assim, né? Aprender com todo mundo. Eu falei para eles essa semana, eu aprendi com vocês, vocês aprenderam comigo, e é isso, todo mundo aprendeu com todo mundo, e a vida é assim, né? Então, o recado que você deu, né, o tempo todo foi, gente, aproveitem mesmo, aproveitem esse tempo, né? E é isso. Exatamente. Eu estou muito, muito feliz mesmo, assim, eu acho que não podia ter trazido outra pessoa, assim, para falar nesse dia tão especial e simbólico para a gente, contar um pouco da sua vivência como ex-aluno e fonoaudiólogo brilhante que você é hoje. Realmente foi fantástico. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês, obrigado a todo mundo que está assistindo aqui, pela participação de vocês, as perguntas foram incríveis. Eu adorei, eu estou super lisonjeado pelo convite, é sempre bom estar aqui, vocês, mesmo que agora de forma, né, online, mas a gente está junto e acho que isso que importa, a gente está aqui, se é esse momento que a gente tem que viver isso, né? Então, estou muito feliz, é sempre muito bom estar aqui. Obrigado por tudo que vocês fizeram, muito marcante para mim. E o meu desejo é esse, ser marcante para outras pessoas também. Eu acho que a gente está nessa profissão. Ah, que legal, olha que legal. Obrigado, gente. Obrigadão de coração. Wendel, foi um presente tê-lo aqui pelo Dia do Fonoaudiólogo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes também. E queria aproveitar, você teve muitos elogios aqui no chat, né, para te falar. Todo mundo muito orgulhoso da sua trajetória. Eu acho que para os nossos alunos é fundamental que eles tenham inspirações assim, que eles consigam visualizar o futuro deles, né? Porque eles estão aqui, daqui a pouco estão se formando e abrindo portas e abrindo caminhos, que eles saibam como prosseguir, né? E queria, gente, aproveitar e solicitar que, assim, quem pudesse abrir a câmera, que a gente cantasse um parabéns para nós, fonoaudiólogos, pelo Dia do Fonoaudiólogo, para encerrar esse evento. Acho que seria tão bacana. E quem pudesse abrir a câmera, estar aqui presente com a gente, para que a gente finalize
essa palestra aqui com o Wendel. Quem não puder, tudo bem, né? Às vezes a pessoa está em alguma situação que não pode abrir a câmera, mas quem puder que abra para que a gente cante um parabéns bonito aqui para nós, fonoaudiólogos. Vou deixar o Wendel, então, começar. Ele que vai puxar o nosso parabéns. Agora, pode ser? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos de vida. Viva a fonoaudiologia, gente! Viva a nossa profissão! Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo, fiquem bem. Obrigado, gente. Isabela, obrigada por tudo, mais uma vez. Ó, Isabela, parceria de sempre. Obrigada. Muito bom. Você também. Nossa coordenadora é top! Topíssimo. Maravilhosa. Obrigado vocês duas. Obrigado. Adorei o convite, viu? Obrigada, meu querido. Bom fim de ano para todo mundo. Printei a tela, já printei a tela, pessoal. Valeu. Um beijo. Tchau, feliz ano novo todo mundo. Tchau, Ainda tchau. tem mais evento. Tem mais evento. Dia 15. Tchau, gente. Dia 15. Beijo, Beijo. beijo.